Eu vou dizer por que eu voltei a praticar calistenia, sendo que eu havia voltado para o Senhor Jesus e disse que não faria mais exercícios e queria só jejuar e fazer a obra do Senhor. Iria abandonar o esporte. Tem um vídeo que eu gravei chamado Jeová te põe onde Ele quiser. Lá eu expliquei a história de como o Senhor me trouxe para o lugar onde eu estou e muitas maravilhas que Ele fez na minha vida. Nesse vídeo eu falei sobre Jeová ter me levado para uma fábrica para trabalhar lá. O que acontece? Eu estava vivendo, jejuando bastante, pregando bastante ali o Evangelho, fazendo várias campanhas. E o Senhor me colocou para trabalhar em uma fábrica. E ali naquela fábrica eu fui fazendo a obra, evangelizando, montei até um grupo de jovens, né? Pessoas experientes também, um grupo de homens, pronto. Um grupo de homens ali para buscar o Senhor e tudo mais, né? Porque eu tinha mais contato, né, com homens ali. E nisso, evangelizando e tudo mais, tudo bem. Mas com o tempo, eu trabalhando nessa fábrica, o pessoal do meu setor percebeu que eu tinha um pouco mais de força do que os outros funcionários. Eu tinha um pouco mais de força física, eu estava ali magro, de tanto fazer campanha, de jejum e tudo mais. E havia parado de me alimentar como um atleta e tudo mais. Estava magro, mas eu tinha uma força física a mais do que os outros funcionários. Por quê? Porque eu já havia praticado o esporte de alto nível, né? Na calistenia, né? Os treinos que eu praticava eram pesados antes de eu parar, né? Então eles vendo que eu tinha mais força física do que os funcionários, me colocaram para realizar a tarefa mais pesada. Em resumo, eu tinha que arrastar pallets cheios de sacos de farinha, ou de açúcar, às vezes de farinha, às vezes de açúcar. Cada saco tinha 50 quilos, né? O peso de um saco de cimento cada saco tinha. E eu tinha que ir distribuindo aquela farinha e aquele açúcar em sacos menores, pesando e tudo mais. E ali eu realizando aquela tarefa, logo que eu comecei, os funcionários até disseram: "Vixe, Kaique, você vai ficar todo quebrado." Ixi, rapaz, eu trabalhei 2 dias aí nesse setor e eu já tive que tomar um monte de Dorflex. Eu falei: olha, o máximo que eu vou fazer é dormir mais e me alimentar melhor. Por incrível que pareça, a maioria das pessoas, a maioria dos funcionários naquela fábrica diziam coisas muito negativas. Parecia que todo mundo ali queria derrubar os outros. Era impressionante. Ninguém queria ver os outros crescerem, era impressionante. Mas tudo bem. E era um clima negativo entre os funcionários. Bom, então eu falei: meu senhor, eu vou ter que começar a me alimentar mais, pai, porque aqui está muito pesado. Então eu comecei a me alimentar mais. E teve um momento em que eu pensei: meu pai, eu vou voltar a praticar a calistenia, fortalecer os braços, as pernas e tudo. E ali eu voltei a praticar a calistenia para fortalecer o corpo. E em um momento eu pensei: meu pai, porque tudo eu falo com o Senhor, né? Tudo. Vamos procurar um suplemento para a gente tomar? E assim foi. Gente, eu nunca havia achado esse suplemento na minha vida. Nunca havia achado. Mas quando eu falei assim com Deus: pai, vamos lá,
buscar um suplemento para a gente tomar. Eu entrei no Atacadão, aqui em São Bernardo, e eu achei uma proteína muito barata, extrato da soja. É que eu não tenho o pacote aqui, senão eu ia mostrar. Está no lixo, é um pacote azul. Extrato da soja. É uma proteína muito barata. Eu nunca havia achado essa proteína na minha vida, mas nesse dia eu encontrei. Eu falei, nossa, meu senhor, parece que tudo está conspirando. Aliás, conspirando não, porque conspirar é para o mal. Tudo está favorecendo para que eu volte a praticar a calistenia, para que eu volte a praticar a atividade física. E assim foi. Rapidamente, meu corpo começou a responder ao treinamento, à alimentação. Meu corpo começou a ficar mais forte, mais definido. Eu continuava muito magro, né, com um peso muito leve. Teve um dia em que eu subi de uniforme e de botas na balança da fábrica e eu estava com 60 quilos só. Imagina, com a bota, bico de aço e tudo, uniforme. Mas o meu corpo, eu até fiquei impressionado, porque eu falei, nossa, no espelho o meu corpo está, né, tão definido, tão forte, né? Mas estava fortalecendo. E ali eu voltei a praticar o esporte. Mesmo depois que eu saí da fábrica, eu falei, ô meu pai, eu não vou abandonar o esporte mais uma vez. Eu já virei crente, conservador, extremista uma vez e abandonei o meu esporte. Sendo que eu conheci o Senhor através do esporte. Eu conheci o Senhor correndo na pista. Eu ia correr, eu orava antes de correr, para o Senhor abençoar a corrida. Eu ia fazer flexão, eu orava para o Senhor abençoar as flexões. Entendeu? Eu conheci o Senhor através do esporte. Aí desviei do caminho do Senhor, voltei. Larguei o esporte de novo, achando que eu tinha que largar o esporte, que eu teria que viver só jejuando e pregando o Evangelho. E agora eu vou fazer isso de novo? Eu falei, não. Ainda mais agora que tudo favoreceu para outra. Se bobear, foi o próprio Senhor que quis que eu voltasse a praticar a minha calistenia. E hoje eu pratico e nunca mais eu vou abandonar. E continuo fazendo como antes, lá no início. Antes de começar os exercícios, eu oro, Senhor, vamos lá fazer os exercícios. Vamos lá, Pai. Ô Senhor, está pesado aqui, me dá força, me ajuda, Pai, a continuar. Então é isso, foi por isso que eu voltei. E hoje, graças a Deus, eu estou aqui, com um corpo bem forte, e praticando a calistenia e super feliz, graças a Deus. Eu passei algumas decepções recentemente, né, por alguns problemas na minha vida. E teve um momento no qual eu estava correndo. E eu lembrei assim, foi uma decepção amorosa, viu? A pessoa que eu amava me abandonou. Eu estava ali correndo e veio assim na minha cabeça, olha, eu sempre treinei sozinho, eu sempre corri sozinho, eu sempre fiz agachamento sozinho, eu sempre fiz barras sozinho. Então por que eu não vou viver sem essa pessoa nos outros setores da minha vida? Eu sempre treinei sozinho. Nos outros setores é a mesma coisa. Dá para viver sem essa pessoa. Essa foi a virada de chave. Pensei, caramba, e é mesmo. Eu sempre fiz exercício sozinho. Então por que eu não vou conseguir morar sozinho, me alimentar sozinho, ficar ao sábado o dia inteiro sozinho, sem aquela pessoa? Olha que maravilha.
Então, através do esporte, eu tive mais essa virada de chave. Graças a Deus. Gente, nunca mais eu vou abandonar o meu esporte. Nunca mais. Então é isso.